Graça e paz a você que nos acompanha em nossas devocionais. Que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar antes de meditar na palavra do Senhor desta manhã. Pai Santo, nós te agradecemos pela noite de descanso. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos dá. As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Te louvamos e te agradecemos. Senhor, nosso pedido e a nossa esperança para esse dia é que o Senhor venha nos visitar e venha nos abençoar. Cuida de nós e nos ajuda em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Lucas, capítulo de número 7. Lucas 7, verso de número 16. Que diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Que palavras maravilhosas, né? Mas o que está acontecendo aqui neste episódio para que as pessoas ficam possuídas de temor? Algo que eu e você precisamos também ser possuídos de temor. É algo que nós precisamos. E também reconhecer que Deus está visitando as nossas vidas. Quem não quer a visita do Senhor? Quem não quer a visita do nosso poderoso e Salvador Jesus Cristo em suas vidas? Então, a nossa oração e nosso desejo nessa manhã é que Deus te visite, né, neste dia. Aqui nós temos aquele episódio que somente Lucas relata, e provavelmente por ser um médico, Lucas traz algo maravilhoso e incrível que Cristo fez. A ressurreição daquele rapaz, daquele filho de uma mãe que já era viúva ali na cidade de Naim. O texto diz, desde o versículo 11, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A cidade de Naim era uma cidade próxima ali de Cafarnaum, uma cidade que ficava ali nas regiões de Endor e Sunem. Um lugar em que, segundo o livro de Reis, capítulo 4, nós vemos também Eliseu ajudando uma mulher ali com o seu filho, que também faleceu, e ele é chamado então para auxiliar naquele momento. Aquele menino ressuscita, né, daquela mulher que não tinha filhos e que veio a ter filhos porque ela abençoava a vida de Eliseu, né? E ali então depois ela vai buscar Eliseu quando ele falece, morre. Eliseu recebe a visita dessa mulher, e então Eliseu tem que ir lá e então vai deitar-se sobre ele para que ele volte à vida, e ali ele ora e também traz à vida aquele menino. É na mesma região daquela história, e aqui nós vemos três ressurreições. Das três ressurreições que nós vemos Jesus realizar, esta aqui
é aquela que Jesus está agindo quando todos já perceberam que não há mais nada o que fazer. A primeira foi na filha de Jairo, tinha acabado de morrer, uma menina de 12 anos, e que ali Jesus com seus discípulos tira todo mundo da casa, ou seja, era o momento do velório, né, que as pessoas estavam naquela casa, e Jesus ressuscita aquela menina. Quando ele diz que ela está dormindo, as pessoas não acreditam, né? Aqueles que estavam chorando começam a rir, né, e zombar de Jesus naquele momento. E havia ali a incredulidade, a falta de fé, onde Jesus pede para que eles saiam, e então fica somente o pai, a mãe, Jairo e sua esposa, e os 3 discípulos que Jesus tinha chamado para ir com ele. No outro episódio que nós vemos é de Lázaro em João capítulo 11, aonde ele já está morto há 4 dias, ele já foi sepultado. Então, uma doença, uma enfermidade muito grave levou Lázaro a falecer, e quando Jesus chega já há, como Marta diz, já 4 dias que ele está no túmulo. Ele ele já havia sido enterrado, então, né, já havia estado ali naquele túmulo, e ele é retirado do túmulo. Diferente da filha de Jairo e de Lázaro, este jovem está a caminho da sepultura. Ele já está falecido, ele morreu, ele está numa procissão, como o texto diz, uma grande multidão da cidade ia com essa mulher para aquele cemitério, né, para sepultá-lo. Mas Jesus chega e tudo muda. Nós vemos aqui uma mulher, uma mãe, que tem o seu único filho. Veja, olha quantas circunstâncias difíceis que aquela família está vivendo. Ela já não tem marido, ela é viúva, ela tem um único filho, e agora ela está sozinha. Naquele momento, ela está então sofrendo por ser mãe, sofrendo por ser viúva, sofrendo porque naquele momento agora ela estava enterrando mais um familiar. E uma grande multidão estava com ela, e é essa grande multidão que vai ser possuída de temor. É essa grande multidão que vai dizer estas palavras do nosso verso hoje. Jesus toca o esquife, ou seja, aquele caixão, uma espécie de caixão que não é como o nosso, não é uma caixa fechada, mas um cesto, né, aonde eles colocavam então o morto, né, o falecido, e cobria aquele corpo, e então levava para o cemitério. Ele estava indo para o cemitério. E ali passando então Jesus para aquela procissão. Veja, ninguém falou com Jesus. Algo interessante desse texto é que não se fala da fé em Jesus. Não é citado que as pessoas falaram para Jesus a respeito dessa mulher, ou que ela tinha fé em Cristo, ou que aquelas pessoas então procuraram de alguma forma Jesus para intervir na história daquela mulher e daquele jovem. Jesus simplesmente trouxe de volta à vida aquele rapaz. É interessante que uma frase de um teólogo que me chamou muita atenção a respeito deste episódio é que um comentarista diz: Jesus reivindicou como seu o que a morte havia tomado como sua presa. Jesus reivindicou como seu o que a morte tinha tomado como presa. Que coisa maravilhosa, que bênção para aquela mulher naquele dia. A sua vida mudou de uma maneira
extraordinária, a sua tristeza foi transformada, a sua vida que naquele dia tinha sido uma grande perda, se transformou e toda a sua história mudou a partir daquele momento. Exatamente porque Jesus, com compaixão e graça, trouxe um novo momento para aquela mulher, de que não é a morte que dá a última palavra, não é a morte com a sua tristeza e com a sua força que dita o caminho e os sentimentos e as emoções daquela mulher, mas Cristo mostrou que Ele tem poder para fazer grandes coisas, independente da fé. É a vontade dEle ou a decisão dEle que faz grandes coisas em nossas vidas. Diante disso, diante daquele momento, aquele rapaz, então, o texto diz que ele sentou-se, verso 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Que coisa incrível! Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. Lembra Paulo quando ele diz em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu agrilhão? Vencida foi a morte, e por meio de Cristo Jesus é Ele que tem poder sobre a morte, e Ele passa a falar, e Jesus então restitui a sua mãe. Meu querido, às vezes nós pensamos que a morte é o fim de todas as coisas, mas Deus é incrível. E na ressurreição desse rapaz, nós lembramos do que nós também vivemos de maneira espiritual. Pois quando Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a ressurreição desse rapaz é exatamente para nos dizer de que somente Cristo pode nos trazer vida espiritual. Somente Cristo pode abrir os nossos lábios, ou seja, aqueles que foram ressuscitados em Cristo Jesus, aqueles que foram mortos com a saída do Éden. Quando Adão saiu do Éden, ali a separação de Deus era a primeira morte, a morte espiritual. Depois viria 900 anos ou 960 anos depois viria a morte física para Adão. Mas a morte espiritual aconteceu na hora que ele saiu do jardim. De forma que morte na teologia significa esta separação de nós com Deus e separação também do corpo e da alma. Isso que representa a morte. E aqui Jesus então traz vida, de modo que ele passa a falar. Uma das coisas que nós vamos entender e aprender com esse texto é exatamente isso, que se você foi ressuscitado por Cristo Jesus, se você morreu em Cristo e ressuscitou com Cristo, como Paulo diz em Colossenses capítulo 2, então você passa a falar, você passa a testemunhar e a glorificar o Senhor. Quando nossos lábios estão calados e nós não realizamos ou não fazemos aquilo para o qual Deus nos chamou e a transformação que houve em nós, se nós ainda estamos calados, é sinal que ainda precisamos dessa ressurreição. Nós precisamos ainda levantar do nosso estado de morte, porque crente, aqueles que ressuscitaram em Cristo não podem permanecer calados. Esse texto ele é profundo nesse aspecto. Um tempo em que nós vemos muitos ainda calados que não manifestam a glória e a presença do Senhor em suas vidas. Então, se você foi ressuscitado em Cristo, se você tem a nova vida em Cristo, você precisa falar. Esse jovem levantou, sentou-se
e passou a falar. E nós precisamos falar do que Cristo tem feito em nossas vidas. E ele foi restituído à sua mãe. Jesus, então, graciosamente abençoa a vida daquela mulher que era viúva e que agora estava enterrando o seu filho. E aquele dia foi um dia novo na vida daquela mãe, daquela mulher que estava vivendo uma tristeza. Mas Jesus não trabalha somente na vida ou na história desse homem, desse jovem e desta mãe. Jesus trabalha em todos. O que Jesus faz não é secreto ou algo particular, mas ele manifesta a sua graça de modo a tocar os corações de todos. E aqui, então, aquela multidão que estava saindo daquela cidade em procissão para enterrar aquele jovem, agora e termina dizendo que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Nós vemos aqui que é um temor que todos nós precisamos ter. Todos ficaram possuídos de temor. Quando Deus faz algo em sua vida, como você manifesta esta alegria ou esta graça que Deus te deu, como você manifesta isso na sua vida? Deixa eu parar um pouco aqui para te dar algumas ilustrações ou respostas a respeito disso. Irmãos, isso aqui é muito sério, meu querido, que você que nos acompanha. Isso aqui é muito sério, porque naquele momento as pessoas ficaram possuídas, receberam, elas pegaram aquilo. Ou seja, quando Lucas registra dessa maneira, dizendo possuídos de temor, é algo que nós também precisamos pegar, receber, tomar para nós o temor. Quando nós propomos estas devocionais pela manhã, ao falar não temas, uma das coisas que me chamou muita atenção ao estudar esta frase descrita ao longo da Bíblia em muitos textos, mais de 400 textos nós vemos esta expressão, me deparei com essas duas realidades, de que para não temer as coisas desta vida, eu preciso temer. É o paradoxo que nós temos na teologia e na Bíblia. Para que eu não tema, eu preciso temer. Para que eu não tema a morte, para que eu não tema ou não tenha medo das coisas, não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo de Satanás, não tenha medo dos inimigos, não tenha medo das emoções, não tenha medo de tantas coisas que a Bíblia vai nos relatando. Eu preciso temer. Eu preciso ter esse respeito, essa admiração, essa veneração, essa devoção pelo Deus que me ajuda a não temer. Então, meu querido, possuídos de temor significa que nós precisamos ser possuídos desse temor. E as pessoas, então, possuídas desse temor, glorificam a Deus. Não é só aquele momento de Senhor, muito obrigado, e depois vai tocar a sua vida, vai fazer o que você precisa ser feito, né? Vamos pensar aqui nessa mãe, né? Vai voltar para casa, vai arrumar as coisas, vai arrumar a casa, vai lavar uma louça. Ficar possuído de temor e glorificar a Deus é aquele tempo em que nós vamos entender essa grande graça do Senhor e que nós não vamos poder ficar calados. Vamos ter que testemunhar do que o Senhor fez. Uma das coisas que nos mostra também a falta, ou quando nós não somos possuídos de temor, é quando nós também decidimos se queremos ir no culto ou não. Isso também revela falta de temor. Porque quando o culto se torna algo que eu posso escolher entre quero ir ou não quero ir,
Então eu não entendi ainda que a minha vida está submissa ao Senhor. Eu não entendi ainda o que é o temor na minha vida. Porque aqueles que temem ao Senhor, eles se tornam servos do Senhor. Eles respeitam o Senhor. Esse temor aqui, ainda que a palavra ali seja medo, mas é um medo que traz admiração. É um medo que Matthew Henry, que é um presbiteriano, um comentarista antigo, vai nos ensinar que esse temor nos faz estar mais perto do Senhor. E é algo que nós precisamos ter em nossas vidas. Esse respeito, essa devoção, essa admiração, este amor, e não aquele medo apavorante de alguém que então se afasta. Quando nós temos medo de alguma coisa ou de alguma pessoa, nós queremos ficar distantes dela. Mas aqui essa multidão ficou possuída de um medo, ou seja, de um respeito, de estar diante de alguém que não é como qualquer um. Quando nós cultuamos o Senhor e decidimos se queremos ir ou não queremos ir, então a gente não entendeu ainda este temor que Paulo lá na carta a Timóteo traz ali a ideia dessa devoção, desse respeito. E nós precisamos compreender este grande Deus, e somente ser possuídos de temor nos faz compreender o quanto precisamos glorificar o nosso Deus. Talvez muitos já não glorificam mais o Senhor exatamente porque falta-lhes o temor. E aqui nós vemos então essa multidão dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Havia ali uma falha, exatamente como em João capítulo 6 também, quando Jesus multiplica os pães e peixes e a multidão então naquele momento quer aclamar Jesus como rei, e Jesus então não deixa e manda aquela multidão embora, leva os discípulos para o barco para que eles atravessem o outro lado do mar da Galileia ali, e ele vai subir ao monte para orar. Essa multidão aqui também entendeu Jesus como um profeta, mas Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus não é só um homem, não é só um judeu, como a mulher samaritana em João 4 vai dizer, que ele era um homem, que ele era um judeu e que depois ele era um profeta quando revela um pouco da sua vida, e só depois ela vai reconhecê-lo como o Messias, como Cristo, o enviado do Senhor. Então, nós precisamos também fazer essa pergunta para nós: quem Jesus é para nós? Até onde nós conhecemos Jesus? Por meio daquele milagre, as pessoas reconheceram Jesus como um profeta. Ainda havia muito para que eles entendessem que ele não é só um profeta, ele é o Messias enviado, ele é o Filho de Deus, enviado da parte de Deus para nos salvar. Enquanto nós temos essa percepção ainda limitada de Cristo Jesus, o nosso temor a Ele também se limita, como esta multidão. Mas eles terminam mostrando, o texto termina mostrando que possuídos de temor e esta glorificação a Deus, que levou eles a dizer que havia um profeta entre eles, termina dizendo: Deus visitou o seu povo. É a minha oração, o meu desejo, que Deus visite a sua vida. Assim como aquela multidão compreendeu que Deus visitou o seu povo. Veja, não foi Jesus para eles. Para eles a visita de Jesus era a visita de Deus. A visita de Jesus naquele momento era a manifestação do próprio Deus entre eles. Que coisa preciosa! Esta palavra nos chama muita atenção, e é o que nós mais precisamos também, não só ver e reconhecer, mas também orar. Talvez hoje, nesta manhã, você deva orar sobre isso. Senhor, visita minha vida.
visita a minha casa, visita a minha história. E algo novo pode acontecer talvez nesse dia, né? Nesta manhã, na sua vida, através da visita de Deus. Jesus Cristo, passando ali por aquele lugar, visitou aquele povo, visitou aquela mãe, visitou a vida daquele jovem que estava morto. Um dia Deus nos visitou e por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Se estamos falando dele, da sua palavra, é porque ele nos visitou. E o seu Espírito Santo agora habita em nós. E nós precisamos também pedir para que o Senhor nos visite não só com a salvação, mas também com a interferência dele em nossa história, em coisas que nós pensamos que é o fim da nossa história, a morte. Deus pode nos visitar trazendo cura de uma doença, trazendo sabedoria para uma decisão, trazendo a mudança de uma questão tão difícil. Deus pode nos visitar nessa manhã. Jesus é aquele que é a manifestação da visitação de Deus em nossas vidas. Nós precisamos do Senhor em nós. E aquela notícia, então, verso 17 diz que a respeito dele se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, que a visita do Senhor vire uma notícia não só particular sua, mas como nós vimos o jovem falando quando ele se assentou ali no esquife. Então, que você também possa falar dessa notícia tão preciosa de Cristo Jesus que visitou a sua vida, não só com a salvação, com a alegria, com a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, como Paulo diz em Efésios 2:8. E o Senhor também te visite com bênçãos, que o Senhor te visite com graça, que o Senhor te visite com questões que você pensou que não tinha mais jeito, como essa mulher que estava a caminho da sepultura, mas que não chegou lá. Ela não enterrou seu filho, pelo contrário, voltou para casa com o filho vivo. Que coisa incrível! E que isso não ficou só para ela, mas que foi divulgado em todo lugar, em toda a circunvizinhança, em toda a Judéia. O que Deus faz na sua vida, muitos precisam saber, para que exatamente outros também venham ser possuídos de temor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te visite nessa manhã e que o Senhor venha mudar a sua história a ponto de outros virem a conhecer Cristo por meio de você. Então fale e mostre, revele o que Cristo Jesus, o poder de Cristo, a visitação de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor amado, nós te damos graças, Pai. Às vezes nós ficamos tão aquém do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Mas, Senhor, nessa manhã visita aqueles, ó Pai, que estão precisando da tua visita. Senhor, de maneira inesperada, traz, Senhor, algo maravilhoso na vida daquele que está precisando nessa manhã. Senhor, tu conheces a vida de todos, não há ninguém que se esconda de ti. O Senhor conhece os corações, mentes, o Senhor sabe da história de todos. Então, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, te peço que o Senhor venha visitar-nos, venha nos auxiliar, venha nos abençoar, ó Pai, com uma graça maravilhosa. E se assim for da tua vontade, ressuscitando até mortos. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos lábios para testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito em nós. E assim muitos também possam ser possuídos de temor pelo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que Deus te visite com graça, com misericórdia, com poder,
transformando grandes coisas. Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Alba. Deus abençoe a todos e que o Senhor venha te visitar e que você seja possuído de temor nessa manhã.